Então, assim, voltando, né, tipo assim, desculpa, né, a demora, eu estava resolvendo um pequeno problema doméstico. Hoje a gente vai começar aquela questão de ciência de dados que a gente tinha discutido, entendeu? Que a gente ia começar. Eu queria fazer a pergunta assim, coloca aqui no chat se vocês conseguiram instalar a partir do Anaconda, né? Como eu comentei com vocês na aula passada. Mas se você não instalou, não tem problema, a gente vai começar hoje com o Google Colab, discutindo algumas questões. Eu vou começar com um problema bastante simples, né, que é um problema bastante inicial, para vocês terem uma noção das principais bibliotecas que a gente vai utilizar. Então, a primeira biblioteca que a gente vai utilizar é o NumPy, né? Então, eu vou dar aqui import NumPy. E aqui é SNP. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou importando uma biblioteca. Lembrando que tudo em Python é um objeto. Então, na verdade, estou importando essa biblioteca dizendo o seguinte, só, a gente vai utilizar alguns métodos dessa biblioteca como se isso aqui fosse um objeto completo, né? Porque é um objeto. Outra biblioteca que a gente vai ter é o Pandas, né? Que é para manipulação de data frames. A gente vai ver o que é um data frame. E importar uma biblioteca para construir gráficos, né? A gente vai usar a Matplotlib. Dentro da Matplotlib, a gente vai usar uma biblioteca que é de construção, que é o PyPlot. E a gente vai chamar isso aqui de PLT, tá? Outra biblioteca que a gente vai utilizar, que é o scikit-learn. A gente vai usar porque eu quero baixar uns dados desses elementos, é o sklearn.datasets. O set que eu vou utilizar pode ser que ele não esteja mais pronto para ser utilizado, mas assim eu vou tentar. É o Load Boston. É uma biblioteca que ele é um dataset que ele foi deprecado, né? O que quer dizer deprecado? Ele deixou de ser utilizado porque ele tem alguns questionamentos éticos associados a ele, porque vem questão de aluguel em região, né, em Boston. Então, assim, essas são algumas das bibliotecas mais comuns. Não estou botando aqui. Tá? Esse aqui é o feijão com arroz do que a gente vai fazer. Tá? Então, eu venho aqui, mando, ele vai alocar espaço. Se seu computador não é um computador assim, de muita última geração, às vezes vale muito a pena você estar utilizando o Google Colab, porque o Colab ele tem uma quantidade de disco relativamente grande e tem 12 GB de RAM. Por exemplo, a minha máquina, que é um Core i5 de segunda geração, com 4 GB de RAM, o Colab é mais performático do que a minha máquina. Então, aqui o que é legal também do Colab é que eu posso editar pelas células. Então, diferente de quando eu estou num programa completo, eu não tenho a necessidade de invocar, né, o programa como um todo. Eu posso executar só uns pedaços do meu programa, tá? Aparentemente. Então, por exemplo, vou fazer uma coisa aqui. Vou chamar de Boston, esse dataset que eu vou receber, e vou dar aqui esse método, que é dessa biblioteca scikit-learn, que é o Load Boston. Deve dar um probleminha, porque ele estava para ficar deprecado, tá, gente? Aqui, ó, tá um Future Warning. Ele é deprecado, então na próxima vez pode fazer dessa outra forma aqui. Ele já te dá essas alternativas, entendeu? Mas eu acho que ainda está funcionando, então a gente vai utilizar, mas fiquem, né, fiquem assim cientes que tem algumas outras alternativas. Esse Load Boston é um dos datasets iniciais, é um dos exemplos mais normais. E se vocês forem nesses cursos de ciência de dados, que tem, por exemplo, assim, aprenda ciência de dados em 7 dias, acaba que vocês vão ter algumas dessas coisas também, né, utilizando, mas esse é um dataset super comum, super tradicional, uma série de exemplos está utilizando, é por isso que eu quero começar. Tá? Então, essa é uma variável, já tem um campo de descrição, né, que é um campo pronto dessa variável. Que é esse campo de descre aqui, que vem a descrição, e ele diz o que tem em cada uma dessas variáveis.
É todo dataset que tem isso? Não, não é. A maior parte dos datasets não tem isso. Mas esses que estão nessas funções, e aí se você vier aqui em sklearn, vem de scikit-learn datasets. Scikit-learn é uma biblioteca para aprendizado de máquina, né? Eles são chamados de toy datasets, são datasets simplesmente para você trabalhar. Então aqui o Boston tá cortado, mas tem outros, Iris, Diabetes, Digits, Lineroot. Então todos eles servem para problemas específicos, né? Então é bem legal vocês darem uma olhada, são datasets de treino. Eu vou botar aqui no chat para vocês darem uma olhada depois. Eles têm esse campo do descritor justamente porque eles são feitos para você treinar aprendizado de máquina, para você treinar ciência de dados. Então, qual é o primeiro trabalho do cientista de dados? O trabalho do cientista de dados é olhar para um problema do mundo real e entender e buscar entender o que os resultados significam. Por que ele é uma das minhas áreas favoritas de trabalho hoje em dia? Porque, na verdade, o trabalho do cientista de dados, ele passa a ser tentar, né, através do seu conhecimento computacional, expressar uma realidade que acontece. E você acaba tendo que aprender muita coisa sobre muitas outras áreas, simplesmente falando com as pessoas, buscando, né, entender, lendo sobre outros assuntos. Né? Imagina que você vai fazer alguma coisa de aprendizado de máquina para, por exemplo, identificar qual é o período histórico que determinada obra de arte existe, né? De determinada obra de arte. Isso, na verdade, acontece, né? É hoje completamente factível, simplesmente por causa do aprendizado que as pessoas têm. Então, eu conseguiria treinar um engenho desse de aprendizado de máquina para poder ter esse tipo de resposta. Essas são questões que a gente tem que trabalhar todos os dias, né? E aí, isso é uma das coisas que eu gosto, que eu acho que é interessante. No caso da Covid, que foi um pouco triste, na verdade, a gente teve que aprender muito sobre epidemiologia em tempo real para poder tentar dar conta da Covid, né? Então, essas são questões muito complicadas, às vezes um pouco difíceis, que a gente tem de lidar no nosso dia a dia para poder, né, resolver as nossas questões. Essas são questões que são importantes e é por isso que a gente vai seguir com esse dataset rapidamente. Tá? Então, é isso. Então, a primeira coisa que a gente quer fazer, uma das formas mais fáceis de você manipular um dado, uma vez que ele já existe, que ele é uma tabela, que é um conjunto de dados, é transformar ele num data frame. Então, eu vou chamar de dados um determinado PD, né? Ou seja, é um objeto do tipo do Pandas, e o Pandas tem vários métodos, um deles é o data frame. E quem é esse data frame? É o Boston. São os dados, né, do Boston que eu peguei naquele método lá ali em cima. E eu vou dizer que as colunas já estão descritas. Né? Nota o seguinte, aqui quando ele diz que dado está deprecado, ele já diz como é que você pode pegar. Olha que interessante. Aqui, ele vai pegar dessa URL aqui, ele vai dizer, pegar dessa URL aqui, lendo de um CSV, e aí o que ele vai buscar? Ele vai tentar deformar esse dataset, ou seja, ele vai ler, você 99% dos casos, você não vai conseguir simplesmente pegar um Excel e usar ele direto. Só se esse Excel é dado para você de uma forma muito bonitinha, muito bem feita, e, em geral, isso não acontece. Então, o que a gente faz é tentar recortar pedaços desse Excel. O que o Pandas faz? Ele pega um Excel, uma tabela, qualquer coisa, e ele tenta transformar isso num formato de matriz, para que você possa manipular, né? Então, enquanto a biblioteca do Scikit-learn dá isso para a gente bonitinho, bem resolvido, no mundo real, em geral, você vai fazer uma coisa nesse sentido. Ler o dataset e tentar arriscar. Mas a gente não vai fazer isso hoje. Hoje a gente vai tentar pegar o mundo real, o mundo bonitinho para a gente poder trabalhar. E nesse mundo bonitinho, os dados são muito bem distribuídos
e as colunas com os features estão muito bem colocadinhas. Então, a gente vai fazer isso aqui, rodou, funcionou, e aí eu quero ver o que está acontecendo. Eu quero ver como é que eu posso fazer. Isso aqui, eu vou escolher o meu campo dados e vou dar um head. O head, ele é um método, né, que ele faz o seguinte, ele me dá os 5 primeiros campos desse meu data frame, só para eu ver como está funcionando. Olha só. E aí tem todos esses campos aqui. Se eu quiser, eu posso dizer quantos campos eu quero no head. Então, o head de 10, o head de 100. Mas o tradicional são pegar os 5 primeiros. Esse é o valor padrão. Né? Então, se a gente fosse pensar, na verdade, o head, ele tem um campo quantidade, recebendo 5 como padrão, né? No momento que esse método é instanciado. Então, é isso que ele faz. E aí, se, por exemplo, eu coletei esses dados de algum lugar e eu quiser transformar isso num CSV, eu posso fazer o seguinte, dados.toCSV. E aqui eu posso do CSV, to Excel, para HTML, para LaTeX, uma série de formatos. Agora eu quero fazer isso aqui para um Excel, e eu vou chamar isso aqui de dados.csv. E a partir desse momento, eu tenho esse elemento aqui. Pode perguntar. Eu posso fazer isso diretamente com o database? Pode. Você lê para o data frame e mandar direto para o database. Não, tô dizendo, tipo, pegar um database com esse dados.res lá, por exemplo. Não. Isso aí, você tem que pegar um database, transformar num data frame e aí sim você consegue manipular. Tá, entendi. Que é o Pandas to SQL. Você pode vir aqui, Pandas to SQL, né? E chama de SQL, em inglês a galera chama SQL. Então aqui, ó, tem esse aqui, o Pandas to SQL, pode ser que seja o que você esteja buscando. Aqui, ó, vou botar aqui no chat para ti. Pandas to... Tá, entendi. Então você pode, inclusive, transformar um data frame e esse data frame transformar ele em outro elemento, tá? Então, assim, transformei aqui num CSV. E aí eu vou dizer o seguinte, olha só, isso aqui são dados de aluguéis, tá? Ao longo do ano, né? Ao longo tipo assim, de um determinado período. E eu quero, por exemplo, pensar sobre os aluguéis. Então, eu vou voltar aqui onde eu peguei a descrição. E olha só, MEDV é a média dos valores das casas ocupadas em milhares de dólares, né? Então, vamos dar uma olhada assim. Então, esse MEDV é o cara que eu quero achar. Isso aqui é, na verdade, o que eu quero descobrir. Pensa o seguinte, isso é muito parecido se você quisesse, por exemplo... não vou botar. Então, por exemplo, se eu quiser hoje fazer algum trabalho em relação a descobrir assim, qual é uma melhor casa, qual casa está cara, qual casa está barata, tudo isso é um trabalho que eu vou fazer em função do aluguel. Então, o target, ele é uma variável especial que você vai ter dentro desses datasets, que diz o seguinte, qual é o cara que eu quero descobrir? Né? Qual é o valor que eu quero descobrir? Quem é que eu quero achar? Quem é que eu quero predizer? Então, eu vou trabalhar com esse valor do aluguel. Então, eu vou adicionar esse dados MEDV com o meu target, e olha o que vai acontecer aqui. Nota que ele já estava separado aqui dos dados do campo dados, né? Ele não estava aqui, mas quando eu coloco ele como target, se eu dou aqui o meu dados.head de novo, olha só como é que ele aparece, né? Então aqui eu tenho dados, essas casas aqui em milhares de dólares, ou dezenas de milhares, deixa eu dar uma olhada aqui, em milhares de dólares. Então aqui 24 mil dólares, 21.600 dólares, né? Então, assim, lembrando, são valores de casa bastante antigos. Houve uma inflação nesses valores há muito tempo atrás.
E aí tem um outro método que é muito interessante, porque você está pegando isso aqui, o que isso quer dizer? Então, na verdade, eu quero dar uma olhada. Então, tem um método chamado describe. E o que ele faz para a gente? Ele dá várias medidas estatísticas para cada uma das variáveis que a gente quer. Então, ele contabiliza quantos elementos tem, qual é a média, qual é o desvio padrão, qual é o valor mínimo, qual é o valor máximo e quem divide em cada um dos quartis. Então, se eu for vir aqui para trás e ver o MEDV, eu tenho 506 elementos nessa minha base de dados, o valor médio é de $22.000, né? O menor valor é de 9.000, o valor máximo é de 50.000. Isso. E tem os valores aqui que vão dividir esses meus quartis. Né? Então, não, a média é 9. Não. O desvio padrão é 9.000 e o mínimo é 5.000. Tá? Então, tudo isso mostra, né, que tem uma certa variabilidade nesses meus dados, entendeu? Tipo, 9.000, quando a média é 22, quer dizer que tem um certo grau de variabilidade. Então, isso aqui, isso tudo que eu mostrei, isso independe da base de dados. Você pode pegar de um SQL, você pode pegar de um arquivo CSV, você pode pegar do que você quiser. Isso vai funcionar igual. Tá? Isso vai funcionar exatamente igual. Aqui eu vou fazer um negócio que provavelmente deve dar um pouquinho errado, tá, gente? Então, não... Caiu ou foi eu que caí? Travou mesmo, eu acho. Travou, foi. Pessoal, caí aqui, como vocês podem ter notado, hoje está um dia difícil para mim. Então, assim, haja energia espiritual, mas vamos tentar manter o bom humor, né? Porque senão não tem como continuar. É bom que a gente passe menos aborrecimento rolando aqui com o Pandas Profile. Quando isso, deixa eu dar uma ajeitada nele para vocês darem uma olhada. Parece que foi tudo aqui. Tá. Deixa eu baixar a tela com vocês para compartilhar, né? Então aqui, uma vez que eu instalei, ou seja, nota o seguinte, o mesmo pip que vocês usam no computador de vocês, ele pode ser usado para instalar coisas na máquina de vocês, aqui dentro do elemento, né? Pode falar. Alguém botou aqui no chat, deixa eu dar uma olhada. Caí de novo? Não.
Tá. Eu já, não, sim, gente, se eu cair de novo, eu vou liberar a turma. Porque não vai ter condição de eu ficar vivendo assim, não. Então eu vou buscar esse Profile Report, que ele é uma coisa muito legal. Vou chamar isso aqui de Profile. Vou dar aqui mostrar para vocês um Profile. Isso aqui eu vi num canal de um menino, que é o Stack, né? O Stack é um canal de ciência de dados. Acho que eu errei alguma coisa aqui. Ah, não, fechei um aqui. Foi. Vamos aqui. Profile. Vamos lá. Então, o que esse Profile vai fazer? Ele vai gerar uma série de elementos sobre os dados de vocês e mostrar uma coisa legal se tudo der certo. Né? Se tudo der errado, a vida é feita desses desafios mesmo e a gente vai levar isso para frente. Tá? Mas, aparentemente, as coisas estão indo, vamos torcer pelo melhor. E pronto, olha só, ele gera aqui para mim um overview bonitinho, com todas as variáveis, dizendo se ela tem alta correlação ou baixa correlação, se aí tem zeros ou se não tem zeros, qual é a correlação entre os dados, né? E mostrando aqui o que eu quero investigar, o que vai ter. Então, é só, todas as variáveis estão aqui bem listadinhas, e ele começa a mostrar para eu poder, analisar criminalidade com MEDV. Então, aqui vamos pegar aqui qual é o número de quartos. Rooms com MEDV, olha só, como parece aqui uma retinha junto com o MEDV. Se eu pegar o número de rooms com criminalidade, não tem nada a ver. Então, assim, parece que o número de quartos com a média tem um valor legal. Se vocês quiserem dar uma olhada, tem aqui um grau de correlação. Então, o que a gente está querendo investigar? A variável com ela mesma só pode ser bastante... tem correlação, né? A gente quer buscar esses caras aqui que estão aqui com valores escuros, ou seja, próximo aqui do 1. Então, esse elemento aqui parece estar interessante. Esse cara aqui, o Nox com a idade. Vamos ver aqui o Rooms com o MED. Olha só, o Rooms com o MED também está interessante. O L-Stato com esse Nox. O L-Stat com o Age. Então, assim, a gente começa a ver alguns traços de correlação que podem ser. E olha só que interessante, isso aqui, por definição, já é um resultado muito interessante para um potencial cliente. Né? Isso mostra, assim, alguns resultados legais que você pode fazer, sei lá. Eu estou aqui há, 20 minutos fazendo isso. 20 minutos, né? Você já pode ter essa visão para você começar a criar o quê? Intuições sobre a massa de dados que você está trabalhando. É muito importante ter essa intuição.
Tá? Então a gente vai seguir aqui em frente. Então vamos ver aqui, profile, ponto, file, e aqui você pode fazer o download do arquivo, né, para sua máquina, tá? E aí, por exemplo, começam algumas coisas sobre os dados. Então, assim, naquela base de dados que eu vi, eu quero ver um método, né, snu, para ver se tem. Né? Snu verifica quantos elementos estão vazios e somar isso por linha, né? Então, olha só, se dados, se tem vazio e a soma desses elementos. Então, aqui eu vou vir, vou pegar uma coisa que é super rara, nenhum elemento aqui na minha base de dados, ele é vazio, tá? Nenhum elemento na minha base de dados aqui, ele é vazio. Isso é super raro, tá, gente? Isso não existe no mundo real. Isso é totalmente fictício. Mas, assim, é legal vocês verem como fazer, né? E aí, beleza. Pô, Cláudio, você está falando um monte de coisa. Como é que eu faço, então, essas coisas? Então, eu vou criar aqui uma variável chamada correlações. Eu vou chamar essa correlações de dados.core. Core é um método que faz as correlações para a gente. Criei aqui direitinho. Vou chamar a biblioteca import Seaborn SNS. Ela é uma biblioteca que faz gráficos, né? Eu falei da Matplotlib, mas eu acho a Seaborn mais bonita. Então, o Matplotlib eu chamei o PLT Figure. SNS. Eu acho que vai dar. Eita, igual. Relações. Deixa eu ver se vai dar aqui certinho. E aí, tipo assim, aqui deveria ter mostrado. Mas o que está acontecendo? Não é sempre que ele deixa, né, colocar. Então, na verdade, ele deixa mostrar. Então, na verdade, às vezes você tem que fazer isso aqui, olha. Só um instantinho. Pronto, agora foi. Tá? Então, na verdade, antigamente ele mostrava diretamente, agora ele não mostra mais, eu tenho que dar o PLT.show e dizer esse comando aqui, para ele mostrar aqui dentro. Se isso fosse simplesmente para gerar isso aqui para salvar, não teria problema, ele geraria isso aqui, mas essa aqui é a mesma figura, só que com os valores. Com a not igual a true, aparecem os valores aqui das correlações. Né? Se você quiser aqui, né, tirar esse not, fica exatamente a mesma figura que vocês tinham lá do outro lado, tá? Eu gosto de deixar com a anotação igual a true para eu ver os valores, mas assim, é claro que para o cliente você não vai botar isso aqui, porque para o seu cliente isso é um inferno, o cara não quer ver esse negócio, às vezes ele não tem interesse, ou às vezes ele tem, mas deixa o cliente pedir, ele é o cliente, ele que tem que pedir das paradas,
senão você acaba fazendo coisas que não precisam, né? Uma outra biblioteca que eu acho muito legal de plotar gráficos é a Plotly. Ela é basicamente a minha favorita, tá? A gente tinha visto aquela do Rooms, né? Então, vou fazer Rooms como eixo X. Como eixo Y. E vamos torcer aquilo pelo melhor. Olha só, ele monta aqui uma figura que faz a relação do MEDV com o número de rooms, né? O MEDV daquela casa dos milhares vê o seguinte: dá para ver uma relação bem interessante aqui entre os valores. Dá para ver uma reta aqui se formando entre o número de quartos e o número, né, e o valor do imóvel. Você vê que tem uns caras aqui que estão super fora dessa reta. Esses elementos, eles são chamados, dentro da parte da ciência de dados, de outliers. O que é um outlier? Um outlier é um valor né, totalmente fora do Padrão? Não, fora da regra que ele deveria seguir, entendeu? Que você aparentemente acha que ele deveria seguir. E, na verdade, não é que ele é fora do padrão. Ele pode, na verdade, te representar um padrão que você não está enxergando. Então, na verdade, tem todo um campo da estatística que é o estudo de outliers, né? Para a gente poder estudar quais são os elementos, né? Então, assim, quais são as coisas que a gente não está vendo, né? Então, às vezes o outlier ele te mostra alguma coisa que você não está vendo. Ah, por que um determinado imóvel é mais caro, né? Mesmo tendo menos quartos? Às vezes ele é num prédio, numa área muito legal, às vezes é. Então, é esse tipo de coisa que ele está, né, checando aqui com esse elemento, tá? É claro que algumas dessas questões, né, vocês podem buscar isso aqui. Então, aqui, por exemplo, fazer um figura 2, vai receber um px.scatter. Scatter plots são esses plots com pontinhos, entendeu? Tem scatter 3D, tem vários tipos de gráfico interessantes. Então, aqui dados. Vou pegar aqui x igual dados. Aí a gente tinha visto, né, o LStat, né, que eu não sei nem mais o que era, y igual dados ponto medv, figura 2.show. Funcionando aqui também. Então, mostra que tem aqui uma relação decrescente entre o aluguel e o LStat. Vamos ver o que é o LStat, porque isso pode ser um insight interessante. LStat, né, é o lower status of the population, ou seja, quanto menos gente pobre, quanto mais pessoas pobres, menor é o valor do aluguel. O que faz sentido, mas é um dos motivos de provavelmente por que esse dataset está totalmente deprecado, né? Porque as pessoas devem olhar para isso e dizer o seguinte: que coisa racista do caramba, né? Que coisa safada. Então, esse é um dos motivos, né? De por que provavelmente as pessoas não estão lidando com esse dataset. Tá. Então, vamos pegar aqui. Se eu quiser fazer a descrição, por exemplo, de um determinado conjunto de variáveis, você nota que essas colunas elas passam a ser manipuladas pelo pandas. Então, aquele método de describe que eu fiz de tudo, eu posso dar um describe só do número de quartos. Então, olha só, eu tenho a média de 6 quartos, né? E rooms não é exatamente quartos, né? Mas são cômodos.
né? Então, o número de cômodos numa determinada casa. Lembrando que lá nos Estados Unidos a galera assim, prefere realmente morar em casas, e por isso que você tem aquelas séries americanas que lidam com o subúrbio, né? A galera tem aquelas casas grandes, coisa de americano, né? As casas são baratas de fazer lá, elas são feitas muito de madeira, né? Então, de materiais diferentes dos nossos. Se eu quiser fazer a mesma coisa, eu posso fazer aqui a mesma coisa para o Medv, né? E ter uma noção desse meu Medv aqui em relação ao que a gente viu, que isso realmente faz diferença. Então, eu consigo analisar essas variáveis com calma. E nota que tudo que eu estou mostrando aqui para vocês não é nada demais, é só manipulação dos dados. A gente não fez nada em relação aos dados. Eu estou só pegando esses datasets e dando uma olhada no que tem ali dentro, descrevendo esses datasets, brincando um bocadinho com eles, né? Então, uma outra coisa que é legal, que eu acho que é bacana vocês fazerem também, é isso, ainda também, por exemplo, criar um histograma. Isso é uma coisa que vocês fizeram, né, em física experimental, com certeza. Aqui eu criei um histograma. Chamei isso aqui de cômodos, né? Aqui eu estou mudando esse bin size. Esse bin size é o tamanho da minha coluninha aqui. Se eu mudar para 1, né, é o tamanho desses elementos aqui que eu estou colocando aqui. Olha só como o bin size fica diferente. Então, na verdade, esse bin size quer ver onde é que está a maior parte da concentração. Então, a maior parte da concentração está realmente aqui por volta dos 6 cômodos, né? Se você para pensar sala, cozinha, banheiro, quarto e, sei lá, e outro banheiro, assim, é mais ou menos o tamanho de cômodos que a gente tem, sei lá, num apartamento, uma coisa assim. Então faz sentido esses 6 cômodos. Então, o que é importante que vocês entendam quando vocês fazem um processo de ciência de dados? Os dados, eles contam para a gente uma história. O papel do cientista de dados é tentar entender se essa história ela faz sentido no mundo real, tá? Se essa história ela faz sentido no mundo real, né? Se essa história corresponde a algo que está vendo. Né? Mas nota que, independente de qualquer coisa, é um conjunto de ferramentas que deixam os teus dados bem mais bonitinhos, né? Então, por exemplo, imagina que você está fazendo física experimental e você quer ver se os seus dados eles seguem uma normal, se os seus dados eles vão seguir uma expressão quadrática, se a expressão da cinemática ela tem um conjunto de dados que faz sentido. Então, essas são conjuntos de elementos que fazem sentido para a gente, que a gente tem que começar a brincar. Tem vários outros tipos de dados, tipo boxplot, enfim, né? O que mais tem são, por exemplo, dados de histograma, por exemplo. Poderia fazer aqui pegar esse mesmo número de cômodos e fazer um histograma aqui, o mesmo tipo de gráfico. Fazer aqui um figura 4, recebe px.histograma.
Fiz cagada aqui. Aqui constrói o histograma dos meus dados. Então, tudo é muito fácil de você mexer, né? É tudo fácil de você dar uma olhada, né? Então, é muito fácil de você ver esses meus elementos. Então, isso é muito legal, de você poder, por exemplo, categorizar. Então, vou fazer uma pequena funçãozinha aqui, que é o meu def categorias. Categorizar, vamos chamar assim. Onde eu vou criar aqui um vetor de categorias. Vou chamar ele de vazio. Então, for i in data.rm.iterItems. O que esse método iterItems faz? Ele pega uma lista, ele pega um data frame e vai transformar essa coluna, esse conjunto de valores, em algo que é iterável, né? Ou seja, exatamente numa lista. Então, o que eu consigo fazer aqui? Consigo fazer isso aqui. Agora que eu tenho esse elemento aqui, vou criar aqui um cara chamado valor. Se valor for menor ou igual a 4, eu vou dizer o seguinte, né? Vou criar um cara chamado valor, vai receber esse valor i de 1. É isso? Tá. Eu vou aqui, if, se vocês quiserem saber quem é esse cara aqui, print if valor menor ou igual a 4, dois pontos, categorias, ponto, append, aqui, ó. Então, o que esse método faz aqui? Ele pega o número de rooms, vai iterar, ou seja, vai transformar isso numa lista. Vou printar esse valor de I1 aqui para a galera dar uma olhada. Vai ver esse valor de I1. Se o valor de I1 for menor ou igual a 4, ou seja, o número de cômodos, ele vai chamar isso aqui de um imóvel pequeno. Se for menor do que 7, é um imóvel médio. Se não, se for maior do que 7, ele é um imóvel grande, né? Sabendo que a gente tem, por expectativa, que não exista imóvel com valor de cômodos negativo. Eu tenho como garantir isso? Não, nem um pouquinho. Na verdade, a gente tem que olhar os dados e torcer pelo melhor. Entendi. Então, antes de você fazer pelo... O que a gente faz como cientista de dados? Antes de começar esse processo, o que a gente faz é simplesmente pegar, olhar os dados e tentar limpar essa massa de dados para garantir que as coisas vão funcionar. Tá? Então, essas são coisas que são, né, coisas do dia a dia. Essa brincadeira que a gente está fazendo aqui, essa olhada no banco de dados, né, nessa base de dados, ela é simplesmente a olhada inicial que a gente está fazendo. Essa é o que eu chamo de olhada do amor ao próximo, onde tudo está dando certo. Né? Onde, meu Deus, todos os dados estão aqui, nenhum dado é completamente maluco,
né? No mundo real isso não funciona, tá? No mundo real isso aqui é o inferno. Deixa eu ver aqui. Fiz cagada aqui, ó. Olha só como é que o professor faz de cagada às vezes. Então aqui ele listou, tá funcionando. Então vou fazer isso aqui, olha só. Esse print é o número de quartos mesmo, né? O zero, vocês vão ver o que, que é. O zero é, tipo assim, então, imagina que esse dados RM é uma linha, é um índice, e a outra são os valores. Então, zero é sempre o índice, e 1 é sempre os valores. Então, é isso que a gente está fazendo aqui, né? Se eu rodar aqui, vocês vão ver o seguinte, eu tenho agora um vetor dizendo o que está categorizado como médio, grande, pequeno. Cláudio, de onde é que você tirou essa categorização de médio, grande e pequeno? Quando eu dei aqui o room.describe, eu vi o seguinte, que 25% dos valores estava aqui em 5, né? 50% estava aqui em 6 e 75%, né, até 6,6. Então, qualquer coisa aqui, sabendo que o máximo é quase 9, a gente tem essa noção. Então, isso aqui é mais ou menos arbitrário. Isso veio da minha experiência. Podia ser alguma outra coisa? É claro que podia. Agora, imagina o seguinte. Eu vou criar agora um outro campo. Que é dados. Vou chamar isso aqui de tamanho. E vou receber com que isso aqui receba essa função, categorizar. Aí eu vou vir aqui em dados.info, ou seja, pegar a informação do meu dataset e ver o que tem aqui. Olha qual aqui, tamanho aqui. Olha aqui, tamanho aqui. Aí eu consigo. Então, o que eu estou fazendo aqui? Esse é um processo que a gente faz dentro da ciência de dados, que é o seguinte, é anotar na nossa base de dados. É criar elementos que vão facilitar para a gente classificar as nossas bases de dados, classificar os valores que a gente está trabalhando. Então, aqui eu criei um método de dizer se o meu dataset ele tem muitos valores, se ele tem poucos valores, se ele tem bastante resultado, se ele tem pouco resultado, né? Então, essas são questões que são muito legais da gente trabalhar, né? São muito interessantes. E agora, se eu quiser categorizar isso aqui mais ainda, eu posso vir aqui, dados, ponto, tamanho, ponto, velho. Veja só o que ele vai dar para mim. Ele vai isolar todos os elementos e vai ver o que está nesses campos. E vai contar, né, quais são os tipos de dados que tem. Então, tem dados de médio, grande e pequeno, ele consegue aglutinar para mim. Eu consigo ver que tem, né, um determinado conjunto de elementos aqui dentro, né, bem bacana para a gente poder, né, trabalhar sem maiores dificuldades. Então, perfeito, ótimo, excelente. E aí agora eu quero, por exemplo, fazer uma coisa um pouco mais legal. Agora que eu já sei isso aqui, eu vou criar aqui um médias qualquer, que na verdade eu vou dar um data, dados, né? Ponto, group by, ou seja, eu vou agrupar pelo tamanho. Vou agrupar isso aqui pelo tamanho.
Aí esses caras que estão agrupados pelo tamanho, eu quero saber a informação do valor do aluguel e vou traçar, saber a média do valor do aluguel. Então aqui eu vou agrupar por esse mesmo, fica aqui médio, grande e pequeno, e vou ver o valor, a média dos aluguéis desses caras aqui. Então se eu faço isso aqui, eu tenho que fazer 20. Ele me dá essa informação aqui. Então eu sei que um imóvel grande tem em média 38 mil dólares de valor, um médio, em média, 20 mil dólares de valor, e olha que curioso, o pequeno tem em média 25 mil dólares de valor. Isso não é intuitivo, né? Isso não é intuitivo. Nem um bocadinho. Louco, né? E da mesma forma que eu posso juntar dados à minha base de dados, uma outra coisa que eu faço que é bem legal, eu posso vir aqui, ó, x dados ponto drop. Então, olha só, o que aconteceu? Dei drop aqui, olha como é que ficou a minha base de X. Para que eu faço isso? Eu vou fazer isso aqui sempre que eu quiser diminuir a base de dados que eu quero trabalhar. Tá? Sempre que eu quiser dar uma olhada, né, diminuir a quantidade de informações. Muitas vezes a gente coleta uma série de informações dentro de um período de coleta, quando a gente for trabalhar uma base de dados, mas eu não tenho nenhuma necessidade de lidar com essa base de dados. Eu não tenho nenhuma necessidade de lidar com todas essas informações. Então, alguma checada tem que ser feita. Né, para fazer isso aqui. Eu tenho que checar, eu posso recortar essa base de dados para fazer esse tipo de coisa. Então é isso que eu estou fazendo, reportando essa base de dados aqui. Tem outras coisas legais que você pode fazer depois. Eu vou mostrar aqui só rapidamente, mas isso aqui não é para vocês precisarem entender. Eu posso fazer isso aqui para fazer, por exemplo, ciência de dados. Eu posso fazer isso aqui. Fazer uma coisa tipo from s1 ponto model selection import
Então, fiquei um conjunto peguei esse Scalar, Event Scikit-Learn Model Selection, Train Test Split, ele vai pegar minha base de dados e dividir ela num conjunto de teste e um conjunto de treino. Então, eu posso especificar, eu chutei que 20% do meu conjunto é de teste, né? Esses aqui são os elementos que ele chutou, são valores aleatórios que ele não pega qualquer um, e ele vai criar aqui agora um elemento de predição, que vai ser o seguinte, vou chamar de predição, uma lista vazia, em x de teste ponto rooms ponto iterItens, cômodos recebe i de 1, predição ponto append, já vou retornar isso aqui. Quero ver os últimos 5 elementos. E aqui eu tenho que dizer o seguinte, né? Tipo assim, eu quero dizer o número de cômodos. Como é que eu faço para ver o número de cômodos? Eu quero, na verdade, criar então uma função aqui, uma def retorna quartos. Eu vou chamar, se retorna quartos, recebe uma variável chamada quarto, você sabe, cômodos. Eu vou chamar isso aqui if cômodos menor ou igual a 4. Ele vai estar aqui, um return. If cômodos menor do que 7. Então, essa.
Então, o que eu fiz aqui? Eu criei um dicionário de grande, médio e pequenos, onde grande é a lista, né, das médias aqui em cima, que eu peguei aqui em cima, né, quando eu categorizei. Cadê o nível das médias? Aqui, ó, médias, eu quando agrupei por tamanho, então, grande é a lista, média zero, é essa lista de valores de valores, que é a média dos valores para o cara ser grande, a média dos valores para o cara ser médio, e as médias dos valores para o cara ser pequeno. Então, assim, coloquei esses valores. Então, isso aqui eu disse o seguinte, então, com base no aluguel do cara, eu estou dizendo se o cara poderia ser classificado como grande, médio e pequeno. Então, eu estou dizendo o seguinte, que tem uma variação desse elemento aqui. Então, eu vou dizer o seguinte, que dado que eu tenho essa média em relação ao valor, ou seja, que essa média desse cara, a média dos valores dos imóveis grandes, médios e pequenos tem, eu vou criar aqui uma relação. Né? Então, isso assim, olha, eu não estou dizendo que todo imóvel tem esse mesmo valor. Eu estou chutando que, assim, na média, o cara vai dizer, como se eu dissesse assim, olha, galera, se o cara tem 4 quartos e ele mora na Tijuca, ele vai pagar isso aqui. Se ele tem 5, ele vai pagar isso aqui. E se ele tem 8, ele vai pagar isso aqui. Essa é a média, mais ou menos. Então, eu vou ver a relação entre o real e esse chute aqui. Então, esse chute aqui é a minha predição. Para vocês terem uma noção de como isso funciona, eu vou comparar aqui. Ai, carambolas. Criei um data frame novo, separado. Diz que resultados vai ter um campo que vai ser meu Y de teste. Resultados vai ter um campo predição. E olha que legal, eu estou criando essa tabela em tempo real só manipulando listas, chamando de predição, ou seja, aqueles caras que eu peguei ali em cima, e vou ter resultados para vocês verem como é que fica os últimos 5. Então, olha só, aqui tem o valor real que eu peguei da lista, e aqui tem as médias. Você nota que esses caras aqui, eles têm o mesmo valor, apesar de terem valores muito diferentes. Porque, na verdade, estou dizendo que a predição é a média. Você deveria ter igual à média. Cláudio, isso é uma boa variável? É claro que não. Isso é um cocô de predição. Mas não está muito longe do que a gente faz quando dá uma olhada nos valores de aluguel. Não é verdade? Quando a gente faz isso de forma empírica. Quando a gente faz isso, a gente está sendo bobo. E é isso que a gente está... que eu quero mostrar aqui pra gente. Então aqui, eu vou ter um outro cara chamado AWS Calone. Do CS Calone eu vou pegar um cara chamado Linear Model, modelo linear, ou seja, vou traçar uma reta, e vou importar aqui uma Linear Regression. Dessa Linear Regression eu vou chamar de modelo. Vou jogar aqui Linear Regression. Vou dar modelo.fit o meu X de treino e o meu X de teste. O meu Y de treino. Vou chamar de predito o meu modelo.predict o teste. Vou printar o meu valor predito.
E pronto. Besteira aqui em algum lugar. Acho que foi aqui na função. Calma aí. Eu, na verdade, tinha deixado aqui dentro da base de dados a categoria, então isso aqui não podia converter isso para string. Ou seja, só que isso aqui não quer dizer nada para vocês, gente. Assim, se esse é o valor que tá, eu estou aqui traçando o que eu fiz, tracei uma curva. Desses pontos aqui, mas tracei uma reta, que nem eu fiz aqui em cima. Ou seja, eu estou estudando o seguinte, peguei alguns valores aleatórios, sorteei da minha base de dados para ver o seguinte, será que eu consigo ter alguma intuição sobre uma nova linha na minha tabela? Se a resposta for sim, eu vou chutar. Vou botar isso aqui dentro. E como é que eu vejo o quão ruim isso é? Né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui um outro dataset, vou pegar um outro cara aqui, Então aqui, o erro é por volta de uns 4 mil. Então o erro é por volta da casa dos 20%. Isso quer dizer que meu modelo não é tão bom bastante. Né? Mas o que eu fiz aqui? Peguei os meus dados, categorizei eles de novo, dizendo se o imóvel era grande, médio ou pequeno, botei nessas categorias, dividi ele nessas categorias para dar uma média do grande, médio e pequeno, dividi meus conjuntos em teste e treino para 20% ser chutado de teste de treino. Então, é o seguinte, olha só, o valor real do número 226 é 37,6. Mas como eu disse que ele era grande, o valor médio é isso aqui. O erro aqui é baixo, né? Errei por pouquinho. Aqui não, aqui já errei bastante. Os valores médios errei bastante. E aqui no valor grande errei pouco. Então, assim, o que acontece? Quanto mais elementos iguais, mais próximo a média da realidade, né? Quanto mais elementos diferentes, maior o desvio padrão e por aí vai. Usei esse modelo da regressão linear, chamei regressão linear, dei um modelo fit, né? Ou seja, para que os dados tentem entrar no negócio, dentro desse modelo, e tentei predizer os valores do meu conjunto de teste, que é um conjunto pequenininho.
E aí fui ver qual era o erro desse sistema. Ou seja, o que acontece com essas bibliotecas do scikit-learn? Eu nem preciso entender a matemática por trás se eu não quiser. E esse é o grande erro de muitos cientistas de dados e de muitos cursos por aí. O que eles tentam dizer para a gente quanto cientistas de dados? Cara, não precisa se preocupar com isso. Isso é muito ruim, galera. Isso é muito, muito ruim. Isso não é legal. Né? Isso não é bacana. Vocês, como engenheiros, vocês devem entender a técnica por trás, entender a matemática dessa técnica, para vocês poderem julgar se adequadamente essa é a melhor forma de trabalhar. É claro que as ferramentas vão te ajudar, mas o conhecimento por trás disso é que vai tornar vocês realmente poderosos. O operacionalizar é muito importante. Então, no curso agora de ponto 2, a gente está querendo dar para vocês as ferramentas para vocês poderem entender esses problemas e operacionalizar isso. Para que nos próximos cursos, quando vocês fizerem cálculo numérico, fizerem ciência de dados, forem trabalhar com inteligência computacional, vocês entendam o que está por trás. Caso vocês queiram ter um primeiro contato, uma primeira visão, né, tem um livro muito legal, que é o Data Science do Zero, né, que vocês podem ter um primeiro contato com a linguagem, né, e um primeiro contato com esses conceitos, sem estar tão preocupado assim com o código, tá? Mas o que eu quero que vocês, né, entendam, nem precisa ser essa parte aqui da predição. Se vocês forem até aqui, né, até onde tem esse elemento aqui, 51, para mim é mais do que o suficiente por hoje. Uma outra coisa que é legal, isso é uma coisa que é legal do Visual Studio, aqui eu vou salvar o arquivo, né? Você vê que esse Jupyter Notebook, ele é salvo como arquivo IPNB, você pode salvar isso aqui como arquivo .py, mas ele não vai ser um programa, tá, gente? Vocês vão ter que adaptar. Eu vou parar aqui de compartilhar e mostrar para vocês uma outra coisa legal. Olha só, o Jupyter Notebook, ele pode ser baixado e ser executado dentro do Visual Studio Code. Então, né, se você tem a biblioteca do Anaconda instalada e o plugin do Python instalado, você consegue escrever os seus próprios Jupyter Notebooks aqui dentro do Visual Studio Code. Então, você tem uma mesma plataforma para tudo, né? E ele permite, né, que você conecte a um kernel. Aqui eu escolhi meu Python 3.2 e ele roda como se você estivesse no Colab. Ou seja, se você instalou tudo, né, direitinho, aqui no meu caso eu não instalei o Matplotlib ainda, né, mas se eu quiser fazer isso aqui, provavelmente nem sei que scikit-learn, né, então deixa eu fazer isso aqui. Ele me permite rodar o meu notebook. Olha só como é que ele rodou, bonitinho. Então, eu consigo rerodar se eu fizer isso aqui. E se eu quiser instalar, é só vir aqui em terminal, novo terminal. Ele vai me permitir aqui no terminal, sudo pip 3 install matplotlib. E ele vai baixar para eu poder utilizar aqui normalmente. E aí, se eu fizer isso, provavelmente, se eu não fizer alguma besteira de configuração, ele vai conseguir utilizar isso aqui como se nada tivesse acontecido. Não é improvável ter feito alguma besteira, tá, gente? Pronto, foi. A minha máquina, que não é uma grande máquina, demora bastante. Das máquinas de vocês, que podem ser máquinas melhores, isso não vai ter um problema, mas você já consegue utilizar isso aqui de dentro do teu Jupyter, do teu próprio VS Code. Então, se você não quiser utilizar o mesmo problema que eu tenho, né, por exemplo, eu baixei, estou sem internet, como aconteceu hoje durante a aula.
Você pode baixar as bibliotecas para a tua máquina, que é o que eu pedi para vocês fazerem com a Anaconda. Lembrando, eu pedi para vocês fazerem com a Anaconda porque é o jeito mais fácil, eu acho, de fazer, tá? Mas eu, pessoalmente, eu instalo as coisas na minha máquina. Eu, Cláudio, prefiro. Vocês não precisam seguir o que eu faço, tá? E aí, vocês conseguem manipular. Então, por exemplo, aqui, o Load Boston, eu deveria instalar aqui o Scikit-Learn. Eu ainda não instalei na minha máquina, porque eu tenho usado muito esses outros elementos. Mas se vocês já instalaram, isso é uma coisa que vocês podem fazer. Então, eu vou começar a trabalhar muito com vocês esses notebooks de dentro, a partir de agora, do VS Code. Eu não vou utilizar mais os notebooks de fora do VS Code, eu vou fazer eles de dentro do VS Code, para que vocês já ganhem essa manha. Aprendam a usar o VS Code. É uma ótima ferramenta, é muito importante, mas no desespero, o Colab funciona muito legal para todo mundo. Eu vou aqui compartilhar com vocês o link para vocês poderem baixar, botar aqui botar aqui no chat, né, para vocês poderem utilizar. E aqui isso vai permitir vocês utilizarem, tá? Então, assim, usar o Jupyter Notebook vai facilitar vocês a trabalharem com esses problemas numéricos dentro do computador de vocês, sem vocês precisarem fazer isso um programa gigantesco, né? Eu trabalho muito assim, dentro do Visual Studio Code. É uma ferramenta extremamente poderosa, é uma ferramenta extremamente legal, e eu recomendo a todos vocês utilizarem eles, caso vocês possam, tá? Então, gente, o que eu gostaria que vocês fizessem para casa, tá? Eu gostaria que, ao invés desse dataset aqui de Boston, vocês tentassem fazer essa mesma visão usando o dataset do Iris, né? O Iris Dataset. Deixa eu aqui. Então, só para vocês terem noção de como é que faz isso aqui, né? Eu venho aqui, isso aqui é código C, tá, gente? Eu estava brincando na aula de segurança. Então, vou aqui abrir o arquivo. Ele vai abrir aqui em Download Jupyter Notebook, ele já abre para mim como se fosse um arquivo Python normal. O VS Code já reconhece. Então, o que eu quero que vocês façam é que, né, essas mesmas coisas, só que aqui, ao invés do dataset do Boston, eu quero que vocês venham aqui, from sklearn, .datasets, import, load, iris. Eu quero que vocês brinquem com esse dataset do Iris lá dentro de um Jupyter Notebook. Seja ele dentro do VS Code ou lá no Google Colab, como eu botei aqui no chat. E por que eu quero que vocês façam isso durante essa semana? Porque, lembrando, quinta-feira, pessoal, quinta-feira é feriado, né? É o dia do padroeiro, o dia de São Sebastião, então não vai ter aula. Então vocês vão ter essa semana toda aí para vocês trabalharem ou no trabalho, cuja entrega já é na semana que vem. Vocês estão cientes disso? Sim. E nesse começo, porque a gente tem até o começo de março. Então, esse próximo mês, eu vou trabalhar com vocês diversos problemas de ciências de dados, coisas de como limpar dados, buscar novas ferramentas e trabalhar uma coisa ou outra, né, de aprendizado de máquina para vocês começarem a brincar, porque é muito interessante, e utilizando o VS Code, que eu acho que é uma ótima ferramenta para todos vocês começarem, já que vocês já estão utilizando para o Python de forma geral, e mostrar uma coisa que eu acho muito legal, que é o Streamlit, que é uma ferramenta bacana para vocês poderem fazer dashboards inteligentes com os dados que vocês encontrarem. Então, pessoal, se alguém tem dúvidas, traumas ou desilusões, coisas que queiram perguntar, pode falar, Helena. Foi sem querer. Tranquilo. Então, pessoal, obrigado mais uma vez. Né? Alguém tem dúvidas, traumas e desilusões? Se não tiverem dúvidas, se estiverem tudo tranquilo, vocês estão liberados. Eu desejo a vocês um ótimo final de semana, um ótimo feriado, bons estudos, e eu vejo vocês na próxima terça-feira. Continuem com a Emily, né, tirando as dúvidas de vocês, e a gente segue
por aí, tá bom? Um forte abraço para todos. Beleza, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.